Olá, turma. Tudo bom com vocês? Então, dando continuidade aos exercícios, só lembrando, eu avisei semana passada que essa semana seria a semana da revisão, né? Na semana que vem a gente vai fazer a avaliação, o A1. Espero que vocês estejam estudando. Nenhum aluno até o momento me procurou para tirar dúvida, então eu entendo que vocês estão estudando e estão indo bem assistindo as videoaulas. Então, eu passei para vocês no dia 21 um exercício, né? Esse exercício ele resume os conteúdos, as competências que vocês têm que saber para o A1. No A2 a gente vai avançar com diodo Zen, transistor, né? Mas no A1 inicialmente a gente vai entender a parte de retificador, né? Retificação de meia onda e onda completa. Então esse exercício aqui ele resume tudo. Então o exercício é esse daqui, tá? Eu passei para vocês. Poucas pessoas me entregaram o exercício, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo, tá joia? Então eu decidi explicar para vocês a primeira questão e a segunda questão. A terceira e a quarta é similar. O que vai mudar, porque a terceira e a quarta questão é retificador de ano completa, mas se vocês entenderem a primeira e a segunda questão, vocês irão ter bagagem para fazer a terceira e a quarta questão. Então, por que eu não vou explicar os quatro ao mesmo tempo, né, nesse momento agora? Porque eu quero, o objetivo aqui é que vocês mesmos façam a atividade. Isso aqui é uma revisão. Semana que vem a prova vai ser similar a esse exercício aqui. Então, assim, eu quero que vocês façam e não esperem fazer. Então, por isso que eu vou fazer o primeiro e o segundo, porque o terceiro e quarto é similar. Então, vamos lá. Então, primeiro, monte o circuito da figura abaixo no LT Space, levando em consideração a tensão de pico de 120 volts e uma frequência de 60 Hz, tá? Faça análise do gráfico do sinal antes do diodo, tensão de pico e frequência. Faça análise do gráfico do sinal de saída, tensão de pico, corrente e frequência, e compare os resultados dos cálculos teóricos com a montagem lá no LT Spice. Inicialmente, a gente vai fazer, é claro, os cálculos teóricos. Então, vamos aqui, né? Eu coloquei aqui para vocês entenderem. Então, tá aqui, gente. Monte esse circuito e compare com a montagem do laboratório. Eu falei para vocês, eu gravei uma aula exclusiva para falar sobre isso, tá? Porque muitos alunos estavam com dúvida em relação a esse transformador aqui. Eu falei, ó, gente, nesse momento inicial, não precisam colocar esse transformador. Então o transformador está aqui para representar que na prática, existe a tensão de linha, a tensão que vem da rua, né? E para a gente trabalhar no âmbito da eletrônica, a gente tem que abaixar o nível da tensão. Então esse transformador está aqui indicando que essa tensão aqui irá ser rebaixada, tá? Mas nesse momento agora, a gente não vai utilizar o transformador. Né? O objetivo aqui é que vocês entendam a retificação. Né? Nesse momento agora, entenda como funciona o retificador aqui de meia onda e de onda completa. Posteriormente, a gente vai ver um pouco sobre o transformador. Tá joia? Então, assim, inicialmente, tá aqui a tensão de pico de 120 volts, tá? E, assim, como é o comportamento do sinal de entrada? O sinal de entrada, gente, é uma onda senoidal, tá joia? Com a frequência de 60 Hz, tá? Ela continua, né? Ela faz o seu período aqui 60 vezes por segundo. Por isso que
fala-se em 60 Hz, tá joia? É a frequência, tá bom? Então, aqui temos uma onda de pico de 120 volts, tá? E a tensão RMS, que é a tensão eficaz, tensão de pico sobre raiz de 2, que é 84,85 volts, tá? Essa tensão aqui é a tensão eficaz. Essa tensão eficaz, galera, é a mesma tensão, né, que a gente trabalha, que a gente mede no multímetro, a tensão que vem da rua. O 220 volts, aqui em Brasília, monofásico, é 220 volts. 220 volts é a tensão eficaz. A tensão de pico, como eu falei anteriormente, você vai pegar 220 volts vezes raiz de 2. Então aqui nós temos uma tensão na rede de pico de aproximadamente 311 volts. Mas a tensão eficaz é 220 volts, né? Que é medida pelo instrumento, é medida pelo multímetro. Tá joia? Então aqui, gente, o sinal de entrada é esse aqui, tá? Então a gente vai comparar esse sinal de entrada, que é a tensão de pico e a frequência, tensão de pico 120 volts, frequência 60 Hz. Então nós vamos comparar o sinal de entrada com o sinal de saída depois do diodo, tá joia? Então vamos aqui. Qual é o sinal de saída? Como aqui, gente, nós temos um diodo, então vai ser a retificador de meia onda. Então o sinal de saída, ele só vai deixar passar a parte positiva da onda, tá? A parte negativa corta. Então o diodo está aqui para cortar a parte negativa da onda e deixar passar a parte positiva. Como o diodo tem uma queda de tensão de 0,7 volts, então a tensão na saída vai ser 119,3 volts por causa da queda de tensão do diodo. Tá joia? Então, assim, qual a corrente na saída, né? O circuito aqui está pedindo, a questão está pedindo aqui, tensão de pico, corrente, frequência na saída. Então, qual a corrente na saída? Existe, gente, analogia das correntes, claro, de saída, né? Então, existe a corrente de pico de saída, existe a corrente contínua na saída. Então, aqui eu resolvi abordar apenas a parcela da corrente contínua na saída, tá? E qual a corrente na saída? A parcela da corrente contínua na saída aqui. Então, VCC, que é a tensão contínua, sobre a resistência. Tá joia? E como é que a gente tira a parcela aqui da tensão contínua no sinal aqui de meia onda? Porque vocês estão vendo aqui, gente, que isso aqui não é totalmente contínuo. Então, é uma onda pulsante aqui. Só que ela tem uma parcela aqui alternada e uma parcela contínua, porque é uma onda pulsante ainda. É claro que o sinal negativo aqui, a gente cortou, né? O diodo cortou, mas ainda a onda ainda é pulsante aqui. Então, como a onda pulsante está apenas na parte positiva, então aqui tem uma parcela, uma parcela que alterna aqui, né? É uma onda pulsante e uma parcela contínua. Para a gente tirar a parcela contínua aqui, nós vamos pegar tensão de pico sobre π. Então, assim, qual a tensão de pico? A tensão de pico é 119,3 volts. 119,3 volts dividido por π dá uma tensão VCC, com a parcela contínua, né, de 37,97 volts. Aqui, gente, é a parcela contínua. Observe, aqui nós tínhamos 119 volts. Contínua só ficou 37,97 volts. Então, assim, esse tipo de sinal, na prática, ele não é viável, porque o tanto que perde aqui de 119 ficou com 37,97 volts na parcela contínua. Então, nós vamos pegar 37,97 volts na parcela contínua e vamos dividir por 500 ohms, que é a resistência de saída. Então, essa continha aqui, nós obtivemos uma corrente, né, contínua de 76 miliamperes, ok? Então, aproximadamente 76 miliamperes. E a frequência? A frequência de saída é a mesma, né? A frequência para um retificador de meia onda é a mesma. Por quê? O tempo que a onda
O período termina aqui, gente, ó. Começa aqui e termina aqui, ó. Que é o período onde não se repete, ó. A onda começa aqui e termina aqui. Então, aqui é o período. Então, a frequência é o inverso do período. Então, vamos aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. E aqui embaixo, vai começar aqui, termina aqui? Não, gente, termina aqui, ó. A parcela do sinal baixo também conta. Então, a onda começa aqui e termina aqui. Então, no mesmo local que terminou aqui na onda completa. Então, o período é o mesmo, logo a frequência para um sinal de saída de meia onda é o mesmo da de entrada. Então, a frequência de 60 Hz também. Tá joia? Então, obtivemos aqui a tensão VCC na saída e a frequência também de 60 Hz na saída, tá? Com a onda VCC de 119,3 volts. Tá joia? Então, como é que a gente vai abordar agora? A gente vem aqui, ó. Está pedindo para aqui compare os resultados dos cálculos teóricos. Então vamos aqui, a montagem está aqui, tá? A montagem é essa aqui, 500 ohms, tensão de 120 volts de pico, 60 Hz, tá joia? Então vamos simular aqui comportamento do sinal de entrada. Aqui 120 volts. Pronto, aqui, gente, 120 volts. Então, vocês deveriam fazer isso aqui, né? E aí, vocês davam print. Vocês iam fazer, e é assim que eu quero que vocês façam. Façam aqui o gráfico, dê um print, coloca aqui no Python e vai colando o que vocês querem. E aí, faz um arquivo e envia para mim junto com os cálculos teóricos, tá? Então vamos aqui. Então temos aqui um sinal alternado conforme a gente viu lá, né? Temos aqui um sinal alternado conforme a gente viu lá. E qual o comportamento do sinal de saída? Aqui, né? O sinal de saída está aqui, ó. Só deixou passar a parte positiva, a parte negativa não passou. Conforme está aqui, a parte negativa não passa, só passa o sinal da onda positiva. Tudo bem? Eu não falei para vocês que por causa daquela tensão do diodo aqui de 0,7 volts, a tensão de saída aqui não é mais 120 e sim 119,3 volts. Vamos ver se é verdade isso mesmo que eu estou falando. Vamos ampliar aqui. Tá vendo? O gráfico não encosta mais aqui no 120 volts. Se vocês forem analisar, puxar um pouquinho aqui, se vocês forem analisar esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui, o gráfico, ele encosta aqui em cima, ó, 120 volts. O sinal, depois do diodo, que é esse aqui, ó, vamos analisar o gráfico, já não encosta mais aqui em cima. E qual a tensão aqui? A gente consegue ver a tensão aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Qual a tensão aqui, ó? Olha lá, ó. Aproximadamente 119,3 volts. Tá vendo? 119,3 volts, que é o eixo Y. Tá aqui embaixo, ó. Fica aqui embaixo, onde está o mouse. Observe quando eu colocar lá, ó. 119,3 volts no eixo Y. Então, assim, tudo que acontece nos cálculos teóricos é para ocorrer aqui na montagem prática, tá joia? Teoria e prática, eles trabalham junto, tá bom? Não fazia sentido a gente fazer as contas teóricas. Então, é isso, gente. Vamos ver aqui o que a questão pede, qual o próximo passo aqui da questão. A gente já fez o gráfico, tensão de pico e frequência. Nós já fizemos a análise do sinal de saída na carga, tensão de pico, corrente. Falta corrente. Mas essa corrente aqui, ó, não é a corrente VCC, é a corrente de pico. Vamos analisar aqui a corrente. Olha lá, ó. Essa corrente aqui é a corrente de pico.
não é corrente VCC. Essa corrente de pico a gente vai abordar na questão 2, tá? Mas vocês podem fazer corrente de pico mesmo, que eu não pedi se eu queria aqui a corrente de pico ou corrente VCC, eu simplesmente pedi a corrente. Mas como é que vocês obtêm aqui a corrente de pico na questão? Então vamos aqui, ó. Qual a corrente de pico aqui na questão? Simplesmente você vai pegar 119,3 e dividir por 500. 119,3 dividido por 500 dá uma tensão de pico de aproximadamente 240 mA, 238,6. Se vocês fizerem na calculadora, tá? A corrente de pico levando em consideração o pulso do sinal aqui, essa corrente que está aqui em cima. Se a gente for levar em consideração a corrente no sinal VCC, ela vai ser menor, tá? Então aqui aproximadamente 240, claro que não vai dar 240 mA, que a gente vai abordar na próxima questão. Tá joia? Então a gente conseguiu responder aqui, nós conseguimos fazer o gráfico do sinal de saída e o gráfico do sinal de entrada, e aí a gente conseguiu responder essa questãozinha que estava pedindo aqui, nas alternativas. Até aí tudo bem? Então vamos aqui agora, segundo, monte de circuito, agora segundo a gente vai trabalhar com um capacitor, né? Ele está pedindo que faça análise do gráfico, do sinal, é a mesma coisa, sinal de entrada, né? E depois a questão do sinal de saída. No sinal de entrada, igual a outra questão, nós temos uma tensão de pico de 120 volts, né? Aqui faltou dividir por raiz de 2, galera. Deu um erro aqui, a tensão de pico sobre a raiz de 2. Então, o sinal, a tensão eficaz é a tensão de pico sobre a raiz de 2, que foi igual a outra abordagem lá, que dá 84,85 volts com a frequência de 60 Hz. Está aqui o sinal mesmo. Agora o que vai mudar é o sinal de saída, porque agora vai ter o capacitor aqui, é o acréscimo do capacitor. Um capacitor de 220 microfarad. Então, assim, quando a gente trabalha com capacitor, galera, a gente tem que abordar agora o V de ondulação. De que se trata o V de ondulação? Se trata da tensão de ondulação lá no topo, lá próximo à tensão de pico, vai ter um sinalzinho de ondulação. Então a gente vai ter que saber esse sinal aqui para saber se o capacitor vai satisfazer ou não o pedido do projeto, vamos dizer assim. Então, para a gente descobrir a tensão de ondulação, nós temos que saber a corrente, né? Que foi a corrente que a gente abordou, que a gente calculou lá anteriormente aí, que deu aproximadamente 240 miliamperes. E aí, beleza. Para você descobrir a tensão de ondulação, você precisa da corrente. Então, a gente inicialmente calcula a corrente. Qual é o valor da corrente? Tensão de pico sobre a resistência. Que resistência é essa? 500 ohms. Então, tensão de pico é 119,3 volts dividido por 500 ohms. Então, nós temos uma corrente de 238,6 miliamperes. Essa corrente, você leva em consideração que é uma corrente uma corrente pulsante, tá? O gráfico dessa corrente é similar ao gráfico da tensão. É uma corrente pulsante também, de 238,6 miliamperes. Ela vai ter a corrente lá de pico, vai ter a corrente mínima, vai ter a corrente zero no momento, porque é uma corrente pulsante, né? É claro que quando você coloca um capacitor aqui, isso tudo muda, que a gente vai ver agora. Então, assim, essa corrente aqui, como é que a gente vai descobrir o V de ondulação? Você vai pegar a corrente, dividir pela frequência, né, 60 Hz, vezes a capacitância, que é 220 microfarad. Então, esse 238,6 é mili, tá? É mili porque aqui é o valor da corrente, miliampere. Eu não coloquei aqui para não poluir, mas aqui é 238,6 miliampere dividido por 60 Hz vezes 220 microfarad, tá? Então, qual é o valor do V de ondulação, né, dos 18,07 volts? Você vai entender esse 18,07 volts no slide posterior, que aí eu vou mostrar no gráfico.
Mas assim, gente, o valor, a função aqui do capacitor funciona para, no momento que não tem tensão nenhuma, a carga utiliza-se da tensão armazenada no capacitor para ela suprir as necessidades. Por isso, a importância do capacitor no circuito de retificador, de retificação. Tá certo? Então, assim, nós obtivemos aqui um V de ondulação de 18,07 volts, tá? E assim, com 18,7 volts, nós temos uma de V de ondulação. Nós podemos trabalhar assim agora, vamos dizer, com a tensão máxima, que é de 119,3 volts, e a tensão mínima. A tensão mínima, você pega 119,3 volts menos 18,7. Então, nós temos uma tensão mínima de 100,6 volts. Então, com o capacitor, a tensão agora não cai para zero. Ela fica variando entre 119,3 volts na tensão máxima e 100 volts, aproximadamente 100 volts na tensão mínima. Esse capacitor já não é adequado, porque olha a diferença. Ó, tinha que ficar linear aqui em cima. Aqui em cima tinha que ficar linear. Só que não está linear, está variando entre 119,3 volts e 100 volts. Ou seja, nós estamos perdendo aqui 18 volts, que é a ondulação. Ainda não está linear lá. Esse capacitor, para atender a demanda da carga, que puxa uma corrente de 238,6 mA, essa corrente aqui, essa carga está puxando essa corrente, então o capacitor não está suportando, não consegue deixar linear. Então esse capacitor aqui já não presta. Então assim, é assim que a gente começa a analisar. Então se vocês fossem fazer um projeto e vocês num cálculo percebessem que o V de ondulação estava muito alto, não estava tendo uma linearidade aqui na tensão final, então vocês tinham que trocar o capacitor. Tá certo, gente? Tinha que trocar o capacitor para satisfazer, colocar um capacitor que satisfaça o projeto, tá? O pedido do projeto. Então vamos aqui ver no gráfico posterior. Então aqui, ó, tá vendo? O V de ondulação é esse daqui, ó, essa diferença daqui para cá, ó. Tá vendo que tem uma diferençazinha daqui para cá? Ó? Isso aqui é um V de ondulação. Daqui, desse ponto até esse ponto azul aqui, ó, temos uma diferença potencial de 18 volts, tá? Que é a tensão aqui, ó, 18 volts. 18,07 volts. Então temos aqui 18,7 volts. O ideal é que aqui em cima fosse linear, não precisava, o ideal é que não tivesse essa queda aqui, ó. Então, mas o capacitor não está segurando, está tendo essa queda. Então, com essa diferença potencial de 18,07 volts, então eu tenho uma tensão máxima aqui, ó, de 119,3 volts e uma tensão mínima de 100 volts, aproximadamente 100 volts. Então, no meu gráfico final, vai ficar essa variação aqui, ó. Então, a gente vai ver isso aqui aonde agora na prática. Vamos aqui agora fazer a montagem de prática, que é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vamos aqui. Tá aqui bonitinho. Agora a gente vai acrescentar o capacitor. Vamos fechar aqui. O sinal agora já não vai ficar mais assim, gente. Vocês vão ver que o sinal vai mudar, tá? O sinal aqui, ó. Vamos tirar a corrente, botar aqui, pronto. Atenção, agora. Então o sinal já não vai ficar mais assim, o sinal vai mudar. Vocês vão ver agora quando eu acrescentar o capacitor. Então vamos aqui, colocamos um capacitor aqui. Vamos lá. O valor da capacitância, 220 microfarad. Então, 220 microfarad. Tá aqui, 220 microfarad. Com 220 microfarad, a gente vai simular novamente o circuito, tá? Sinal de entrada, tá aqui. Agora vamos obter o sinal de saída. Vamos amplificar mais um pouquinho aqui só para... Aqui o sinal de entrada, galera. E qual é o sinal de saída? Tá aqui o sinal de saída, tá? Tá vendo que tem uma quedinha aqui? Eu só quero agora o sinal de saída. Olha lá, gente, ó. Tá vendo a quedinha?
Era para estar linear aqui, mas o capacitor não consegue segurar. Então, qual a tensão que a gente obteve aqui, ó? A tensão que a gente obteve aqui, ó, num cálculo teórico, é teoria e prática, gente, não tem para onde correr. Teoria e prática tem que bater, senão não faz sentido nenhum calcular. Teoria e prática tem que bater. Então, o sinal máximo é 119,3 volts e o sinal mínimo é 100 volts, por causa da ondulação que está muito alta. A gente está percebendo aqui, a ondulação está muito alta, tá? Dá uma pausa aqui. A ondulação está muito alta. Então, vamos verificar aqui, ó. O sinal lá no pico. Opa, bateu 119 volts. Tá vindo aqui, ó, 119,3 volts, ó, 119,3 volts por aí. Ó, tá, eu tô vendo aqui embaixo, ó, onde o meu mouse tá, aqui embaixo. Quando você coloca o mouse aqui em cima, você consegue ver lá, ó, 119,3 volts. E qual o valor mínimo lá? Tem que ser próximo de 100, ó. Olha lá, ó, próximo de 100 volts, ó. Olha lá, ó, próximo de 100 volts. Vamos aqui, ó. Próximo de 100 volts. Tá joia? Então, assim, essa diferença aqui, ó, é o V de ondulação, que é de 18, aproximadamente 18 volts. Tá? É isso que a atenção está querendo saber. Agora, qual a corrente? Qual a corrente de saída aqui? Vamos ver a corrente de saída. Então, vamos obter aqui a corrente. Pedindo a corrente de saída. Lembra lá que eu falei para vocês sobre a corrente de saída? Então, vamos ver agora a corrente de saída, que é... Olha lá, ó. Eu não falei para vocês que a corrente de saída é o mesmo gráfico da tensão? Então, observe, ó. Observe o gráfico da tensão. Tá vendo o gráfico da tensão aqui, ó? Olha lá, ó. Fica variando entre 119 volts e 100 volts, tá? Agora vamos ver a corrente de saída. Qual é o valor da corrente de saída? Aqui, ó, corrente. Esse programa é maravilhoso, gente, bom demais. Tá vendo a corrente aqui, ó? Olha lá, ó. A corrente aqui de saída. Fica variando entre, ó, o valor aqui embaixo, ó. Observa o valor aqui embaixo da corrente, ó. Olha lá, ó. 238 miliampere. Tá aqui, ó, 238 miliampere. É a corrente de saída. É claro que ela vai variar também junto com a tensão, porque aí vai variar um pouco, ó. Ela vai de 238 a 200, mas assim, o ideal é que fique aqui, ó, linear, tá? 238 miliampere, que é compatível, né? Bate certinho com a corrente calculada, 238 miliampere aqui, ó. É teoria e prática, galera. Tá joia? A gente precisa melhorar esse sinal. Tá precisando melhorar esse sinal aqui. Esse sinal não tá bom. Como é que faz para melhorar? Olha lá, para melhorar, temos que seguir aqui o que pede a questão, ó. Mude o valor do capacitor para 100 microfarad. Tá vendo? Aí, para melhorar esse sinal aqui, ó. Para melhorar esse sinal aqui, ó, nós temos que mudar o valor do capacitor. Por isso que eu pedi lá na questão, né? Pedi aqui na questão, ó. Mude o valor do capacitor para 100 milifarad, tá? Desculpa. 100 milifarad, tá? Olha lá, ó. Se você mudar o capacitor para 100 milifarad, provavelmente aquele sinal lá corrige. Porque, ó, o que estava aqui inicialmente, ó, que está aqui inicialmente é 220 microfarad. Com 220 microfarad, que é bem menor do que esse valor aqui, é micro para mili, gente, ó. Aqui é 100 mili, então bem maior o valor. Então, possivelmente vai corrigir aquele sinal lá, o sinal vai ficar linear. Vamos ver se isso acontece mesmo. Por que eu tô falando isso que corrige, gente? Porque aqui você vai pegar, ó, você vai dividir pelo valor maior. Então, a tendência é esse V de ondulação aqui a ficar menor. Esse V de ondulação aqui está muito alto. A gente tem que colocar ele para ficar menor. Para ficar menor, você tem que mexer aqui no capacitor. Então, aqui, ó, se eu mudar o valor do capacitor para 100 milifarad, então, com esses cálculos aqui, ó,
Nós só mudamos aqui o valor do capacitor. Então, o V de ondulação saiu de 18,7 volts, 0,7 volts, para 0,03 volts, ou seja, aproximadamente zero. Então, se o V de ondulação está aproximadamente zero, eu coloquei aqui 0,03 volts ou 39,8 milivolts, que está no mesmo. Então, está próximo de zero. Então, se está próximo de zero, o gráfico vai se tornar praticamente linear, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. O gráfico se torna praticamente linear. A gente vai fazer aqui, vai verificar aqui agora. Vamos fechar aqui. Vamos mudar aqui o valor do capacitor para 100 mili, que é bem maior do que micro, tá? Se quem tiver dúvida nisso aí que estou falando, revisem lá múltiplos e submúltiplos. Notação científica, vocês vão entender. Pronto, coloquei 100 mili. Então vamos simular novamente aqui com 100 mili. Vocês vão analisar agora o comportamento do gráfico. Vamos lá, gente. Olha lá, ó. Agora, qual o comportamento do gráfico? Você nem percebe, né? Totalmente linear. Eu vou amplificar aqui, ó. Olha lá, ó. Totalmente linear. Nem cai mais. Totalmente linear. Então, pra gente ver o destaque aqui. Então, vamos ver o destaque aqui, ó. Só colocar só o gráfico de saída. Tá aqui, gente. O gráfico de saída tá aqui. Olha lá, ó. Totalmente linear. Você nem percebe a diferença. Tá joia? Por quê? É claro que ia ficar totalmente linear. Gente, tem uma diferençazinha. O V de ondulação é quase zero. Olha lá, ó. O V de ondulação é quase zero. Então, a tensão máxima aqui, ó. A diferença é de 0,039 volts, quase zero. Então, a tensão máxima seria 119,3 volts. E a tensão mínima seria 119,26 volts. Próximo de... Tá quase igual, não muda nada. É imperceptível isso na prática. Na prática, essa diferença aqui, ó. Na prática, essa diferença é imperceptível. Por isso que o gráfico se torna linear. Está vendo a importância de acrescentar um capacitor adequado ao projeto? Então, aqui, ó. Vamos aqui analisar, ó. Totalmente linear. E qual a corrente? A corrente também vai ser linear. A corrente aqui, ó. Observa a corrente, ó, gente. A corrente, ó. Miliampere. Aproximadamente 240 miliamperes. Claro que vai ser 240. Tá aqui o gráfico, ó. Aqui embaixo o valor, né? Aqui embaixo. Só passar aqui em cima. Olha lá, ó. 238 miliampere. Conforme os cálculos teóricos. Tá joia? Deixa aqui o vírus. É isso aí. Beleza? Então vamos aqui novamente para a questão. Olha lá, gente. Ó. Muito próximo, tá? Então é isso. A gente transformou uma tensão alternada para uma tensão contínua. Tá certo? Por que não podemos mais falar de frequência no sinal de saída? Nesse caso aqui no capacitor. Simplesmente porque o sinal se tornou contínuo. Não há mais variação. Tá? Se a gente verificar aqui no gráfico, tem alguma variação mais aqui? Não tem variação nenhuma, o sinal está contínuo. O sinal está totalmente contínuo, então não faz sentido falar de frequência nesse sinal aqui. O sinal está totalmente contínuo. Nós saímos do sinal. Eu vou voltar aqui, ó. Puxar aqui. Saímos do sinal alternado, né? Eu vou fechar aqui. Eu vou editar. Olha lá. Pronto. Agora a gente vai simular. Saímos do sinal totalmente alternado, né? Olha lá. Totalmente alternado e fomos para o campo contínuo. Né? Só vou voltar aqui. Olha lá. Aqui.
campo alternado, para contínuo. Por isso, respondendo aqui a questão, não faz sentido falar de frequência no sinal de saída, porque o sinal se tornou contínuo, não há variação. É esse o entendimento, gente. Graças ao que? O acréscimo do capacitor e do diodo. É claro que esse tipo de circuito aqui não vai ser utilizado na prática, porque você tem que colocar um capacitor muito grande para a gente obter um sinal de saída contínuo. O objetivo ideal é que faça-se com retificador de onda completa. E você coloca o capacitor pequeno e consegue suprir a necessidade do circuito sem precisar utilizar de componentes maiores. Então, esse é o objetivo, tá? Na prática, os circuitos de fontes, né, utilizam-se retificador de onda completa e não de meia onda. Não faz sentido colocar meia onda, já que você pode colocar de onda completa. E aí você consegue trabalhar com componentes menores e com uma eficiência melhor, tá? Então, o objetivo da aula de hoje foi explicar isso aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo. Se não entendeu, volta a aula. O bom de aula gravada é isso aí, gente. Volta que vocês vão entender. Vai repetindo até vocês encaixar na mente direitinho. É claro, tem que estudar. Leiam o livro, tá? Leiam e estudem, tá? Façam os exercícios. Procurem exercício no livro. Corra atrás, gente. Eu faço o mínimo aqui. Eu faço 5%. 95% são vocês que têm que fazer, né? 95% são vocês que têm que fazer. Eu faço só 5%. O meu papel aqui é orientar e mostrar o caminho. Aí vocês têm que correr atrás e seguir o caminho que vocês sonham para a vida de vocês, tá? Siga o caminho que vocês desejam para a vida de vocês. Se vocês estão fazendo um curso técnico, é porque vocês querem algo a mais lá na frente. Então, eu mostro o caminho, faço 5%. 95% são vocês. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estarei online, tá? Estou sempre online para tirar dúvida de vocês. Fiz primeira, só repetindo aqui, fiz primeira e segunda questão, tá? Falta fazer terceira e quarta. Espero que vocês façam, não vou fazer tudo. Meu papel aqui não é fazer por vocês. Só mostro como é que faz, você tem que fazer sozinho. A diferença da primeira e segunda é porque a primeira e segunda é meia onda e a terceira e quarta onda completa. Essa é a diferença. Mas o jeito de fazer é o mesmo, tá? Tudo que vocês fizerem aqui, ó, tudo que vocês fizerem aqui, vocês dão um print, vão fazendo, vão montando, vocês vão dando um print aqui, ó, print, salva aqui, ó, tá? E envie para mim junto com isso aqui. Monta um arquivozinho com os resultados teóricos e práticos, né, na montagem lá no LT Espaço e manda para mim. Esse laboratório aqui do LT Espaço, gente, é fantástico. O aluno que faz direitinho, o aluno que se interessa, que faz, que corre atrás, ele tem que correr atrás, não dá para correr atrás por ele. Ele consegue entender todo o circuito como se fosse na aula presencial no laboratório. Então o objetivo é esse aí, tá bom? Bons estudos e pode contar comigo. É semana revisão, semana todinha de revisão. Semana que vem é nossa prova, ok? Valeu, até mais. Tchau, tchau.